Bom, então, como eu comentei antes, eu tenho uma formação na área ambiental, né? Me formei no Instituto Federal do Espírito Santo, e esse vai ser o tema de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre desmatamento no Brasil, sobre vegetação, como nossa vegetação mudou nos últimos 30 anos. Falam que a Amazônia é desmatada, mas quanto da Amazônia foi desmatada nesse tempo, desde da redemocratização em 1985 até atualmente? Né? As pessoas usam geralmente dados desde a década de 80 até os dias atuais, são consideráveis, são 4 décadas, né? Em 40 anos, como a nossa vegetação mudou? Como a Amazônia mudou? Quanto de vegetação ainda temos? Né? Eu vou explicar um pouquinho para vocês também por que é importante a queimada programada. Então, quando as pessoas dizem assim, a Amazônia está pegando fogo, o Cerrado está pegando fogo, o Pantanal está pegando fogo, mas em alguns momentos tem que pegar fogo mesmo. É um plano do Ministério do Meio Ambiente, inclusive, do Ministério de Minas e Energia e o Ministério da Agricultura. É um pacto entre esses três ministérios. E nós vamos explicar um pouquinho por que a queimada programada é importante para a nossa vegetação. Outra questão que também vamos falar é sobre as fontes energéticas, afinal de contas, de onde vem a nossa energia, e isso é em comparação com a energia europeia, ok? Bom, eu vou começar apresentando para vocês. Deixa eu só pegar aqui uma imagem bem interessante. Foi uma. Foi feita pelo ISA, deixa eu apresentar para vocês. Vocês vão ver aí dentro de alguns instantes. Nós. Já tá aparecendo. Oi? Já tá aparecendo. Beleza. Nós temos aí uma perspectiva baseada em imagens de satélites feita pelo ISA, que é o Instituto Socioambiental. Bom, aqui nós temos toda a área que se estende de vegetação desde a floresta amazônica e que se estende até a região centro-oeste do nosso país. Vocês estão vendo essa linha verde, aqui, ó, ela está marcando aonde termina a floresta amazônica. Então é muito grande. Olha ali, ó, tem 8 estados, né? Deixa eu contar de novo. 9. São 9 estados. 9 estados fazem parte desse bioma da Amazônia. Então, ela se estende. Na verdade, a Amazônia ela se estende em outras regiões fora do nosso país, fora do nosso território. É claro que muitas pessoas atravessam a floresta e exploram nossos recursos vindos do outro lado da fronteira. Então, tem pessoas que, por exemplo, aqui ó, nós vemos em Roraima, tem focos, esses daqui são os mais significativos, mas tem focos de extração, de minério, de desmatamento, etc., que vem do outro lado da fronteira. Então, nós temos aí nossa fronteira com os venezuelanos, nós temos a nossa fronteira com outros países aqui ao lado, né, Colômbia, Bolívia, etc., que atravessam o nosso território e, de certa forma, extraem as nossas riquezas. Vocês podem observar, olha aqui embaixo no Acre. Olha só, os focos de desmatamento estão próximos à fronteira. No coração da Amazônia, no coração do nosso país mesmo, não temos focos tão significativos quanto esses aqui, ó, certo? Que vemos aqui se estendendo do Acre a Rondônia. Bom, o que significa, né? Essas áreas em vermelho, essas áreas bege, essas áreas mais claras, o que elas de fato significam? Cada imagem dessa representa, quando ela é mais clarinha, ela representa cerca de 0,5 hectares
ou quilômetros, são o quilômetro quadrado também, né, de área desmatada. Nós vemos que são 162 hectares quando chega nesse último tom de vermelho. Então, nessas áreas aqui, ó, o último tom de vermelho, nós estamos falando de 162 hectares, aproximadamente, de desmatamento na Amazônia. E isso nos últimos 40 anos. Isso daqui é até recente, né, 2016. Então, nós vemos aí que os maiores focos de desmatamento representam 162 hectares, lembrando que 1 hectare são 10 mil metros quadrados. Bom, deixa eu mudar aqui para vocês, eu vou colocar outra imagem, vou mostrar para vocês o vídeo de uma dessas áreas, fica no estado do Acre. Nós vamos observar aí a mudança da vegetação nesses últimos anos. Tá? Esse vídeo foi produzido por uma organização internacional, demonstrou algumas perspectivas sobre a nossa vegetação, desde o ano 2000 até o ano 2010. São 10 anos, tá? Então, olha só, antes de nós iniciarmos, notem aqui toda essa área em bege, representam plantações, áreas, possivelmente áreas para criação pecuária. Tá? Isso em branco, pessoal, são as nuvens na nossa atmosfera. Isso é uma visão de satélite. Tá? São imagens de satélites de uma determinada região que fica entre o Acre e Rondônia. Nós falamos ali, próximo à fronteira, o desmatamento considerável. Vamos ver a mudança de 2000 a 2010. A imagem aproxima em 2000. Vocês estão vendo? Ó, esse pedacinho aqui representam o mapa escalonado para 100 quilômetros. Muito bem, então nós vemos aqui ó, a comparação do ano de 2010. Vejam bem, nós estamos falando de 10 anos, há 10 anos, quando fizeram essa perspectiva. Olha só, em 2010, deixa eu pegar aqui o segundo exato, que ele aproxima na mesma região. Tá ali, um segundo. Vamos ver aqui. Vou aproximar um pouquinho do que nós vimos lá no final. Essa é a região, tá? Uma região bem grande, tá, pessoal? Nós estamos vendo aqui de cima, parece que é uma coisinha bem pequenininha, mas está pegando assim uma região de 100 quilômetros. 2000, vamos ver. Nós estamos vendo ali ó, a região em 2000, deixa eu só aproximar um pouquinho. O vídeo fica um pouco lento na apresentação. Então, a mesma região em 2000. E em 2010. Tem uma grande diferença. Toda essa área aqui ó, que nós estamos vendo já não existia, né? Parte dessa área, aqui nem se fala, né? Então há uma diferença muito grande. Nós estamos falando de dezenas de quilômetros de área desmatada. Isso é presente na floresta amazônica, é óbvio, nós não podemos ignorar que, de fato, existe desmatamento. Mas, por outro lado, vou mostrar aqui para vocês,
por outro lado, nós precisamos fazer uma análise sobre a vegetação do Brasil. Tá? Então, vejam. Essa área desmatada é notável, entre o Acre e Rondônia. Toda essa área em verde aqui que vocês estão vendo é a extensão da floresta amazônica. Ela vai até aqueles estados que nós falamos, se estende por 9 estados da nossa federação. E toda essa região que vocês estão vendo aqui no Nordeste não é desmatamento. É um outro tipo de vegetação. Nós estamos falando do cerrado, nós estamos falando da caatinga, são outros tipos de vegetação. No coração do nosso país, nós estamos vendo aqui em roxo, não é desmatamento. Isso daqui refere-se ao Pantanal. Nós temos vegetação no coração do Brasil. Apesar da grande produção pecuária no interior do Brasil, nós temos vegetação sim. Região sul do nosso país, são diferentes tipos de vegetação. Então, assim, o desmatamento existe, isso é fato, mas ainda assim, mesmo depois de 40 anos de desmatamento, você pode notar que mesmo depois de 40 anos, observe o mapa, os focos relevantes são esse ponto, esse e esses três aqui. São os focos mais relevantes de desmatamento na Amazônia. Então, nós ainda continuamos com a maior vegetação do mundo. Não existe um país no mundo que tenha tanta vegetação quanto nós temos aqui no nosso país. Nós temos as maiores florestas, nós temos maior acesso a recursos hídricos. Então, se você compara, tem muitos países que são grandes, tem a China. Você vai comparar as nossas florestas com a vegetação chinesa, não existe comparação, nós somos superiores nesse quesito. Você vai comparar com a Rússia tem um território também considerável. Mas, por outro lado, a maior parte do território é congelado. A maior parte do território russo, na Sibéria, por exemplo, é um território congelado. É a chamada permafrost, que é o solo completamente congelado. É terra que congelou, né, a sua umidade se transformou num grande bloco de gelo. Toda a Sibéria. Você considera o Canadá a mesma coisa, né, da região central do Canadá para cima é neve pura. Você tem poucas árvores e pinheiros que sobrevivem às baixas temperaturas. Nós temos um clima tropical perfeito. Né? Então, nós temos muitas questões a considerar aqui, certo? Outra coisa importante nós temos que analisar é o seguinte. Nessas áreas, vocês vão observar, essas áreas que são verde mais claro, são áreas indígenas. Essas áreas indígenas, você pode ver que não são tão atingidas como as outras regiões. Veja, todas essas áreas nessa coloração representam áreas indígenas. Elas não foram tocadas pelo desmatamento. O desmatamento ocorre ao redor dessas unidades indígenas. Nós temos as unidades de conservação. As unidades de conservação são essas daqui, ó. Tá? E a Amazônia Legal, que é essa Amazônia aqui. É a cor mais escura. Quer dizer, inclusive você precisa de autorização para poder entrar em certas regiões da Amazônia, autorizações ou das comunidades indígenas ou do próprio governo. Você não pode desbravar, vou entrar na Amazônia e ponto final. Não é assim que funciona. Bom, então em termos de vegetação, nós ainda somos campeões mundiais. O nosso Brasil, as pessoas tendem a ignorar muito, né? Colocar nosso país lá embaixo. Mas em termos de vegetação, de recursos hídricos, minerais, agrícolas, nós somos campeões em muitos aspectos.
Analise, por exemplo, que 70% dos grãos produzidos no Brasil, 70% da soja, aliás, não todos os grãos, mas 70% da soja é vendida para a China. A China tem quase 1,5 bilhão de pessoas. É muita gente, certo? E nós alimentamos. O Brasil produz 1/5 de todos os grãos do mundo. Isso não sou eu que estou dizendo. São órgãos internacionais. Você sabe que é um país de 200 produzir 1/5 de todos os grãos do mundo? Quando o feijão vai para a mesa de alguém lá nos Estados Unidos, talvez saiu de uma safra no Brasil. Quando a soja é usada para produzir o tofu no Oriente, provavelmente essa soja foi colhida no Brasil. Quando o milho é utilizado na Europa, provavelmente esse milho saiu de regiões tropicais como o nosso país. O café, nós somos o maior exportador de café do mundo, ganhamos dos países africanos de olhos fechados, vendados e mãos amarradas. Então, assim, às vezes nós colocamos nosso país lá embaixo, né? Mas nós produzimos bilhões de toneladas. Lembrando, tonelada são 1.000 quilos. Nós produzimos bilhões de toneladas de grãos todos os anos e exportamos para o mundo. Então, nosso país tem um potencial, mesmo produzindo tantos grãos, ainda de preservar a nossa vegetação. É claro que esses focos têm que ser resolvidos, mas tem projetos do governo para reflorestar todas essas áreas atingidas, né? Claro que o governo sabe disso, né? Claro que o governo sabe. Não é inocente, não é cego. Se eu e você temos acesso a esses dados, eles têm acesso a dados 10 vezes melhores e atuais. Bem, vamos falar um pouco sobre energia, tá? Como se conecta a energia? Vocês já vão entender. Nós vamos falar um pouquinho sobre a energia brasileira. A energia que você está usando nesse momento para ligar o seu computador, carregar o seu telefone ou mesmo acender a lâmpada da sua casa, enfim. A energia do Brasil. Como nós produzimos energia? 60% da nossa energia, vocês estão vendo aqui, 60% da energia produzida no país é de origem hídrica, ou seja, pelas hidrelétricas. Né? Nós construímos, a gente não precisa nem represar o rio. A gente constrói hidrelétricas de um lado e do outro lado da margem do rio. Construímos uma passagem, uma seleção de turbinas, e a força da água, quando passa por essas turbinas, gera um movimento, e esse movimento nós aproveitamos para a produção de energia. Então, 60% da energia produzida no nosso país é advinda das hidrelétricas. Nós temos, eu vou comentar primeiro as renováveis, tá? E as sustentáveis. Depois eu falo a diferença. Eólica, 8% da nossa energia, 8% da energia do nosso país é eólica. 9% por biomassa. Essa é uma tecnologia que nós, da América Latina, somos pioneiros. Não há, em toda a América Latina, alguém que produza energia de biomassa como o Brasil. Não há. Nós temos importação, como assim importação de energia? Em algumas regiões do nosso país, nós pedimos emprestado a energia que é produzida em outras hidrelétricas que estão próximas à nossa fronteira. Isso acontece, inclusive, lá no sul do nosso país, nós temos Itaipu. E em Itaipu, 1/3 da energia pertence a nós. Nós fizemos um pacto, Itaipu pertence a 3 países diferentes. E há um pacto, a maior hidrelétrica que tem no país, 1/3 da energia produzida ali pertence a nós, e os outros 2/3, respectivamente, aos países que participam desse pacto. Bom, o que nós fazemos? Compramos parte da energia que pertence a esses outros países que fazem parte desse pacto. Né? Isso para alimentar o sul do país, isso para alimentar outras regiões. Né? Nós temos
na divisa com o Centro-Oeste, países que também produzem energia elétrica e que nós pegamos emprestado, sobretudo para o Mato Grosso do Sul. Nós temos 1% de energia nuclear produzida no país, quase insignificante, né? 1% de 100% da nossa matriz energética nuclear, porque nós temos 4 usinas nucleares no nosso país, se vocês não sabem. Nós temos uma usina nuclear em Angra 1, nós temos uma usina nuclear em Angra 2, Resende, temos outra ainda no Sudeste, são 4 ao todo. Elas são responsáveis por 1% da produção energética no nosso país. Toda energia que é produzida por essas usinas é utilizada? Não. É um desperdício energético tremendo, vocês não fazem ideia. O Rio de Janeiro poderia sobreviver, ou pelo menos a região sul e a região central do Rio de Janeiro, o centro-oeste carioca, poderia sobreviver apenas com energia nuclear. Mas nós não aproveitamos porque nós temos a hidrelétrica. É uma questão de escolha. 0,8% da nossa energia é solar. Então, se a gente for somar tudo isso, todas as energias que são sustentáveis, que não agridem o meio ambiente, 60% hidrelétrica, 0,8% solar, 1% nuclear, 5% pegamos emprestado de outras hidrelétricas internacionais, 9% de biomassa, 8% de eólica, nós chegamos a 85% da nossa energia sustentável. 85% da energia brasileira é sustentável. Nós somos um exemplo para o mundo, gente. Como assim energia sustentável? Energia que não agrida o meio ambiente. Não emita gases poluentes, que... enfim, além dos gases poluentes, que não seja baseado em combustíveis fósseis, que não são renováveis, ou seja, eles têm um fim. Em algum momento o petróleo vai acabar, em algum momento o gás natural vai acabar. Então essas energias, esses combustíveis, que também são geradores de energia, são chamados de combustíveis fósseis não renováveis. 85% da energia do nosso país é sustentável e renovável. A gente tem que bater palmas continuamente para a matriz energética brasileira. Nós somos um exemplo. Inclusive, eu publiquei um trabalho há 2 anos na Amazon, falando Brasil, uma potência energética sustentável. Então, assim, como funciona a energia eólica? São as turbinas eólicas que possuem hélices que são agitadas com a força do vento. Esse movimento das hélices gera energia. Não é algo novo, né? Moinhos existem há muito tempo. A força do vento é utilizada para serviços manuais há muito tempo. Nós só utilizamos a tecnologia para aproveitar a energia disso. Nós temos a biomassa, basicamente conteúdos orgânicos, são no processo de putrefação dos conteúdos orgânicos, nós temos produção de gases que são utilizados para a produção de energia. Importamos energia hidrelétrica, né? Vem de hidrelétricas internacionais. Nós temos energia nuclear, é bem simples. A energia nuclear, você faz a fissão dentro do reator, a fissão de um determinado átomo, de um determinado elemento. Essa fissão libera calor, o calor aquece uma enorme quantidade de água que existe ao redor do reator nuclear. Então, basicamente, o processo é esse. Faz-se a fissão em um átomo de um determinado elemento. Essa fissão gera calor, uma enorme quantidade de calor. Esse calor aquece a água que está ao redor do reator e essa água, de inúmeras formas, gera energia. Primeiro, energia térmica dentro da usina nuclear. Então, existem formas de captar o calor dessa água e de forma a captar energia térmica. E na vaporização, quando a água evapora, ela também agita inúmeras pás e hélices que geram energia.
Então, assim, nós temos dois momentos diferentes depois da fissão dentro do reator nuclear em que captamos energia. Primeiro, no aquecimento da água que fica ao redor do reator. E, em segundo lugar, com a evaporação dessa água que agita hélices no topo das usinas nucleares. Então, por que as usinas nucleares são abertas em cima? Justamente porque há uma enorme quantidade de água que evapora do interior da usina nuclear, uma quantidade incrível. Inclusive, pesquisem vídeos assim, eles geram uma quantidade de vapor que é incrível, é inimaginável. E, bem, são abertas por outro motivo. A água da chuva, de certa forma, pode ser reaproveitada para as usinas nucleares. Então, assim, a usina nuclear é muito mais segura hoje do que era há 50, 70 anos atrás. E isso a gente pode perceber porque a maior parte da Europa, dos Estados Unidos, América do Norte, da Ásia, não usa energia hidrelétrica, usa energia nuclear. E como eles fizeram isso? Substituindo alguns elementos. Então, por exemplo, você tem Chernobyl. Qual foi o problema de Chernobyl? Eles usavam metais radioativos, né, que produziam gases tóxicos. Então, eles usavam plutônio, urânio, são metais radioativos e tóxicos. E hoje em dia não se faz isso, se usam elementos não tóxicos, não radioativos, com alto poder inflamável. Nós estamos falando inclusive de alguns gases como hélio, tem algumas pesquisas que apresentam, na Alemanha já se utiliza a fissão do hélio no interior da usina nuclear, e caso algum protocolo de segurança seja quebrado e essa usina exploda, ela simplesmente irá explodir, haverá um grande incêndio por causa disso, por causa da explosão, etc. Mas não haverá um impacto tóxico na atmosfera, no ar, na água, no solo, como houve em Chernobyl. Também estão pesquisando uma forma de fazer a fusão nuclear do hidrogênio para gerar energia igual o Sol gera. É uma grande. É muito interessante isso mesmo. A A energia do China está na hidrogênio. frente. É É, muito forte essa energia. E ela é totalmente sustentável, porque ela nem gera radiação. não, realmente, isso é uma coisa interessante. Deixa eu ver. Primary Energy Production. Eu acho que é essa a imagem. Ah, olha só. Vamos analisar agora, fazer um comparativo entre os países europeus e o nosso país, tá? Em termos de energia. Vejam bem, eles utilizam 20% de combustíveis sólidos. Combustíveis sólidos, professor, o que isso significa? Significa que eles utilizam, por exemplo, carvão vegetal, mineral, entre outros líquidos. Se enquadram aqui em produtos do petróleo, e os sólidos, como carvão, se enquadram aqui, ó, 20%. Nós estamos falando de 20% da energia europeia é produzida com combustíveis fósseis. Primeiro, os sólidos, depois o gás. Nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, o gás propano, que inclusive é utilizado como gás de cozinha, só que no gás de cozinha tem uma diferença de densidade, etc. Mas o gás propano é utilizado para geração de energia na América do Norte. Você vê inúmeros e inúmeros bujões, né, botijas de gás propano sendo utilizados em combustões que geram energia. Assim como no carro, né, você observa, o carro, ele de certa forma gera energia com a combustão.
Então, há inúmeros geradores, inúmeras subestações que produzem energia a partir de combustíveis sólidos, de gases com combustão. E isso gera, claro, isso gera, obviamente, gases poluentes. E nós temos aqui, ó, produtos derivados do petróleo. Aí nós estamos falando da gasolina, do diesel, do querosene, etc. E todos os outros que não se enquadram como combustíveis sólidos, gases ou mesmo o petróleo e seus derivados, né, são a sobra, o que resta, não renovável, 1,7. Então vamos fazer uma comparação de novo. 85% da matriz energética brasileira é advinda de origens sustentáveis, de origens renováveis. Sustentáveis porque não agridem o meio ambiente. Renováveis porque elas não têm fim. Ou seja, elas se renovam, como os rios. Né? O rio, em todo o caminho que ele faz, ele está alimentando a sua bacia. É um realimento. A água é absorvida, ela vai para o lençol freático, para as bacias internas, e ela volta à sua origem, ela volta à nascente. Né? Nem todo rio deságua no mar completamente. Né? 100% da água que sai da nascente, 100% dela cairá novamente no mar. Isso não funciona assim. Ela é reabsorvida pelo solo no caminho que ela faz até o mar inúmeras vezes. Essa reabsorção do solo umidifica o solo, desculpem, a água vai para o lençol freático e é levada direto às nossas bacias. A maior bacia que nós temos hoje no país, inclusive, se encontra embaixo da Amazônia, da região centro-oeste, e que alimenta todo o nosso país, todos os rios. Então a água para lá e volta novamente à nascente. Então podemos dizer que, de certa forma, a água é renovável, né? Se nós protegermos, claro, os recursos hídricos, vegetação e etc. Mas nós temos energia eólica. Enquanto houver rotação no nosso planeta, haverá também essa movimentação atmosférica, o ar continuará com essa produção de ventos, vendavais, etc. Isso é produto da rotação do nosso planeta. Isso gera energia eólica. Biomassa, né, lixo orgânico, sempre haverá lixo orgânico. Mesmo que é impensável, não produzir nenhum lixo orgânico é impensável. Obviamente são renováveis. Né? Energia nuclear é renovável, nós estamos fazendo aquecimento de água, certo? Energia solar, utilizada, produzida pelo uso de placas fotovoltaicas. Enquanto houver sol, haverá energia solar. Agora, se você compara, olha só, nós estamos falando aqui, nós estamos mostrando aqui um dado sério, né? Porque quase 50% de toda a energia europeia é advinda de produtos fósseis, não sustentáveis, não renováveis. Nós estamos falando de combustíveis como carvão, estamos falando de combustíveis como gás, estamos falando de combustíveis como petróleo e seus derivados. Então, a energia europeia, metade, quase metade, pessoal, olha só, quase metade, do 1,7 para cá, ó, quase metade da energia europeia é fruto do uso de combustíveis fósseis. 28% da energia é nuclear, 22% da energia se enquadra como energias renováveis. E aqui dentro nós podemos colocar eólica, solar, hidrelétrica, biomassa. Tem uma tecnologia no Japão que eles usam o movimento das ondas para a produção de energia. Né? Mas assim, os europeus... Maremotriz. Exatamente, maremotriz, muito bem. Muito interessante, inclusive, né? No nosso país nós temos uma costa incrível. Nós poderíamos fazer inúmeras bases, é claro, isso precisa de investimento, mas inúmeras bases para a produção de energia maremotriz. Então, veja, nuclear é a maior
parte da produção energética europeia, depois as energias renováveis. Então, olha só, 50% vem de combustíveis fósseis. No Brasil, só 15%. Nós somos um exemplo para a Europa, né? A Europa critica em certos momentos a produção de energia do nosso país, a nossa vegetação e etc. Mas vejam bem, no nosso país, nós temos um plano de reflorestamento que os europeus não têm. Nós temos uma vegetação que os europeus não têm. Nós temos uma produção energética muito mais sustentável do que os europeus. Então, qual é o interesse do europeu de omitir todos esses fatos e dizer que o nosso país é uma negação na produção energética, na proteção ao meio ambiente, etc. Como assim? Por que o europeu faz isso? Competição no mercado agrícola internacional. Isso é fato, não é novo. Há décadas, a Europa tenta competir no mercado internacional para a exportação de grãos com o nosso país. O Brasil é uma potência, um gigante, é um titã na produção de grãos. Eu já tive a oportunidade de minério, vocês não fazem ideia. Na costa do nosso país, os portos da Vale, eu já tive a oportunidade, em Vitória, no Espírito Santo, de observar, em uma das minhas visitas de campo, pelo menos uma centena de navios cargueiros aguardando na fila para poderem ser carregados com minério de ferro. E de acordo com a Vale, vocês podem pesquisar isso na internet, nós carregamos centenas de navios, assim, toda semana, de segunda a sexta, nós estamos carregando 200, 300 navios até a boca com minério de ferro que nós extraímos em todo o nosso país, sobretudo na região sudeste, em Minas Gerais. Então, assim, vocês não fazem ideia da produção de minério que nós temos, da produção agrícola. Se todo brasileiro soubesse como nós somos, diferente do que os gringos tentam colocar na nossa cabeça, que o nosso país é inferior, que o nosso país é isso, aquilo, etc., nós seríamos muito mais confiantes. Né? Então, assim, existe um interesse europeu de desbancar a produção energética brasileira, de desbancar a produção agrícola brasileira. Né? Porque se você diz assim, olha, você vai comprar grãos do Brasil, mas você sabia que eles estão desmatando a floresta amazônica para poder plantar grãos? Quanto mais eles aumentarem a demanda, quanto mais vocês comprarem do Brasil, mais vocês aumentarem a demanda deles, mais eles vão desmatar a floresta amazônica. Tem certeza que é isso que vocês querem fazer? Porque aqui na Europa, etc, etc, etc. Então, vejam, existe um interesse internacional, sim, em desbancar nossa visão verde, né? E a nossa produção energética, mas não é bem assim como as pessoas colocam. Então, para finalizar, confiem no nosso país. Nosso país é muito mais do que as pessoas tentam dizer por aí.